Champions e Champions do 9º ano, os melhores, os mais inteligentes e os mais lindos alunos do mundo. Uhul! Professor Valmir Cardoso, da Escola Básica Melvin Jones, licenciado para a prática do componente curricular de História da melhor rede de ensino do país, que é a Rede Pública Municipal de Itajaí, Santa Catarina. Pois aqui estão e daqui sairão os melhores cidadãos, os melhores profissionais e os melhores administradores, que são vocês amanhã, para continuarem transformando positivamente esta linda e poderosa nação chamada Brasil. Na aula passada, aprendemos a habilidade de código EF09H03, onde falamos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, no período pós-abolição. Quem não assistiu, procure a aula no YouTube, no meu canal Valmir Cardoso Itajaí, ou na página do Facebook da TVBE Itajaí. Hoje estaremos trabalhando a habilidade EF09HI02 da BNCC, especificamente a Guerra do Contestado, que foi uma luta de caráter messiânico ocorrida em Santa Catarina, o que aconteceu durante o período da Primeira República, entre 1912 e 1916. O objetivo desta habilidade é que possamos caracterizar e compreender os ciclos da história republicana e suas particularidades regionais. Então, Champions, vamos começar pelo começo? Então vamos ver o mapa da região do Contestado. Champions, no centro dessa imagem temos o mapa de Santa Catarina. Estão vendo? Observe que aquela parte marrom à esquerda era a região disputada por Paraná e Santa Catarina, antes mesmo da guerra. Observe também que o centro de Santa Catarina tem uma região marcada com alguns números e letras verticais sobre ela, circundadas por uma elipse vermelha que eu mesmo criei. Estes números aí representam os locais onde aconteceram as batalhas desta guerra. Agora, observe uma linha pontilhada de cor preta que vem lá de cima de São Paulo, Itararé, e passa no Paraná, passa por Santa Catarina e vai até o estado do Rio Grande do Sul. Observe, esta é a estrada de ferro que está no centro do problema dessa guerra. Depois falaremos mais sobre ela aqui. E por último ainda, olhando esse mapa, observe na parte litoral de Santa Catarina uma setinha e um círculo em cor azul que eu também fiz. Quem mora ali? Eu e você, Champion! Ali fica localizada a mais linda cidade do mundo, que é essa, Itajaí. Isso significa que a Guerra do Contestado aconteceu a apenas uns 250 quilômetros da minha casa e da sua casa, Champion. Se liga, o Free Fire comeu solto daqui, aqui por perto, e você não sabia disso, Champion? Naquela região do catarinense e paranaense, hoje temos as cidades de Rio Negro, Itaiópolis, Três Barras, União da Vitória, Palmas, Lages, Curitibanos, Campos Novos, Canoinhas, Leblon, Regis e Porto União. Alguns desses municípios são da época do Contestado e outros surgiram depois. E qual seria a origem do nome Guerra do Contestado? Bem, a versão mais aceita é que este nome foi dado porque a região onde se travou a guerra estava naquele tempo, lá pelos anos 1900, sob os domínios do estado do Paraná. Mas o estado de Santa Catarina, nós contestávamos isso, dizendo que tal região pertencia ao território nosso. Por isso, aquelas terras eram chamadas de região do Contestado, porque Santa Catarina contestava isso do Paraná. Bem, essa região, além de estar sendo muito disputada pelos dois estados, também estava sendo ocupada por ricos fazendeiros, chamados de coronéis, que estabeleciam à força suas fazendas de gado e de erva mate ali. E para isso, eles expulsavam os povos indígenas e muitas famílias pobres que moravam nessa região. Porém, a treta maior estava por vir. O presidente Afonso Pena contratou uma empresa dos Estados Unidos, a Brazil Rail Company, do milionário norte-americano Percival Ferquihar, para construir uma ferrovia que ligasse São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando por dentro do Paraná e Santa Catarina. Justamente, Champion, naquela região onde o clima já estava tenso. Vamos ver a imagem então. Este camarada aqui, na imagem nós temos o empresário norte-americano Percival Ferquihar, o construtor da ferrovia problemática Champion. O problema
mesmo não foi a ferrovia, mas sim a faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia que o governo federal doou ao magnata para servir como parte do pagamento pela construção. Champions, 15 quilômetros de um lado, mais 15 quilômetros do outro, isso dá 30 quilômetros de terra para serem exploradas, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. É muita terra, Champions. 30 quilômetros vai de Itajaí até onde sou. Olha, se essa ferrovia passasse aqui pelo litoral, 30 quilômetros iria de Itajaí até o início de Brusque. Isso significa que as cidades de Ilhota, Gaspar, Camboriú, Navegantes, etc., seguindo nessa faixa desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, tudo estaria na área de terra entregue ao americano para explorar e colonizar. Que negócio da China, né, Champion? Nesse acordo, ficou combinado que o Farc-Rá traria colonos europeus para colonizar essa faixa de terra. Porém, não foi o que ocorreu. Ele criou uma empresa chamada Southern Brazil Lumber Colonization Company e, ao invés de trazer colonos europeus, contratou um bocado de capanga armados para que expulsassem os pobres moradores chamados de caboclos e pequenos fazendeiros que ainda habitavam ali. Na verdade, ele queria a madeira da região, que era rica em pinho e em buia, além da erva mate. E foi assim, Champion, que Farc-Rá instalou em Santa Catarina o maior complexo madeireiro da América do Sul. É mole! O clima foi ficando cada vez mais tenso, Champion. O caldo vai ficando ainda mais grosso quando a empresa de Farc-Rá, que construiu a ferrovia, não cumpriu a promessa de retirar da região os 4.000 trabalhadores que ela trouxe de fora para fazerem a construção da ferrovia. Daí, esses operários, também pobres, ficaram morando por ali mesmo e contribuíram para aumentar a miséria daquele lugar. Todos nós sabemos que a miséria gera todo tipo de carência e até de ignorância. Foi aí que os pobres e injustiçados moradores dessa região do contestado começaram a procurar e ouvir os conselhos de um certo beato chamado José Maria, que tinha um dom de profetizar, de curar, também utilizava ervas medicinais para diversos tratamentos de saúde, tipo um Zé da Empinha, assim. Vamos ver a imagem então, Champion. Tá aqui, ó. Esse senhor aí do meio, olha só, e ele também queria o retorno da monarquia e ele era um crítico, era um político. Ele dizia que o fim do mundo estava próximo e que se ele morresse e as pessoas morressem junto com eles, todos iriam ressuscitar logo em seguida. Este beato passou a ser seguido pelos pobres e miseráveis da região do contestado. E em cada lugar que ele chegava, ele fincava uma cruz aqui, uma cruz ali, outra cruz aqui e uma cruz no centro daquela terra. E ali ele fundava o que ele chamava de Campo Santo, onde ficava por muitos dias pregando as suas ideias. O movimento foi ficando forte e ele criou o Exército Encantado de São Sebastião para defender o direito do povo. Vamos ver a imagem então. Os soldados do Exército Encantado tinham o apelido de Pelados, pois cortavam o cabelo bem baixinho, bem rente ao crânio, tipo monge, e eles chamavam os soldados do governo de peludos, pois esses não cortavam o cabelo. Bom, até mesmo eu, Champion, se estivesse lá, seria do time dos pelados, e com grande chance de tomar chumbo grosso na bunda. Portanto, foi uma guerra de pelado contra peludos. Os caboclos possuíam poucas armas de fogo, mas lutavam bem com facas e facões. E deram muito trabalho aos seus adversários. Eles chegaram até mesmo a criar um estandarte chamado de Monarquia Celestial. Nós temos uma foto disso, Champion. Olha só, era um pano branco com uma cruz verde no centro, evocando os estandartes das antigas ordens monásticas militares dos Templários. É mole, Champion! Os governadores de Santa Catarina e Paraná, vendo que o movimento do beato estava ficando forte, resolveram fazer guerra contra eles.
Porém, deu ruim, Champion. Os caboclos pelados lutavam muito bem, conheciam os campos de guerra e faziam armadilha contra os adversários. Mas, já na primeira batalha em Irani, em 1912, o beato José Maria morreu. Sim, ele morreu, e morreu também o comandante das tropas inimigas. O monge foi enterrado numa cova bem rasinha, tapada apenas com uma tábua e não com placa de cimento, pois eles pensavam que ele iria ressuscitar dali. Após a morte dele, uma nova líder do exército encantado surgiu. Uma menina de 15 anos chamada Maria Rosa, a Virgem, Champion. Vamos ver a imagem então. Olha só, Champion, ela contou ao povo que estava tendo visões do beato José Maria, que mandava eles prosseguirem com a guerra. O povo acreditou e seguiu após ela, que ia na frente montada no cavalo branco. Mas quando chegou o ano de 1915, a Virgem Maria Rosa morreu em combate. Vamos ver uma outra imagem agora, Champion. Aqui. No entanto, outro líder se levanta, o Adeodato Manuel Ramos, vulgo demônio, chamado assim pela fúria com que ele lutava e também matava os seus companheiros que tentavam se render. Isso significa que este povo simples e humilde começou na liderança de um santo e terminou com um demônio. Mas em dezembro de 1915, o último reduto dos revoltosos foi devastado pelas tropas do general Setembrino de Carvalho. Vamos ver então essas tropas, Champion. Eles foram enviados porque as polícias locais não estavam dando conta dos caboclos. Por isso vieram pesadas tropas com canhões mais potentes e até mesmo aviões. Inclusive, o primeiro aviador de guerra brasileiro morto em combate, chamado Ricardo Kirk, morreu neste combate quando seu avião caiu. Em agosto de 1916, o líder Adeodato, o demônio, se rendeu e com a prisão dele, a guerra do contestado chegou ao fim. Nesta guerra, morreram cerca de 8.000 caboclos e 1.000 milicianos, policiais e soldados do exército. Foi muito sangue derramado que mostrou a bravura dos jagunços, porém sem resultado econômico ou social positivo para eles. Vamos ver mais uma imagem, Champions! Como podemos ver nessa imagem, as madeireiras dos exploradores norte-americanos continuaram por muito tempo devastando, derrubando e exportando as madeiras daquela região, enquanto os pobres que sobraram nem lugar tinham para fazer a sua habitação. Aqui em Santa Catarina, no portal de entrada do município de Irani, há um memorial à história do contestado. Vamos ver ele então, Champion. Ele representa o braço forte e a fé daqueles que um dia resolveram lutar contra os invasores e exploradores. O sangue dos caboclos, do contestado, ainda hoje clama alto por justiça, no país onde 50% das áreas rurais pertence a apenas 1% dos proprietários. A desigualdade social é enorme, Champion. A concentração de terra nas mãos de poucos é enorme, Champion. Quem vai mudar isso? Você. Você vai lutar dentro da democracia e da política por um Brasil mais justo e mais fraterno. Antes de encerrar, gostaria de fazer 3 pedidos a vocês. Primeiro, não se esqueçam de acessar a plataforma do Google Classroom, cujo link foi passado pelo pessoal do administrativo da sua escola. Ali, todos os professores estão publicando suas aulas para que vocês não percam a sequência da aprendizagem. Segundo pedido, fiquem em casa e, se saírem, usem máscara. Terceiro, não fique muito tempo debaixo do chuveiro e não desperdice água, Champion. Não sei se já lhe disseram, mas nossas fontes de água e córregos que alimentam nossos rios estão secando. E sem água, a vida se torna impossível. Um abraço e até a próxima aula.